Está no ar mais um debate na veia para falarmos sobre a 11ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro. 3 jogos aconteceram nesse sábado e tudo virou de ponta cabeça. Acordamos com o líder ontem, hoje já temos outro. Internacional perdeu, Atlético Mineiro já assumiu a liderança, fez hoje uma loucura dentro de campo. E o Bragantino deu um fim em um jejum de um mês sem vencer na Série A e voltou aí com uma goleada. Começando, vamos falar com o Caio. Caio, conta pra gente como que foi a partida entre Bragantino e Ceará. Boa noite a todos do Debate na Veia. Bom, o Bragantino fez uma partida com autoridade. O Barbieri finalmente encontrou seu ritmo ali. Ele que vivia de regularidade, está encontrando realmente um caminho. Assim como o Bragantino, que também vinha deixando escapar muitos pontos. O time na formação lá do 4-2-4 com o Tubarão, com o Alejandro, com o Arthur e com o Claudinho, tiveram uma boa atuação. Surpreendeu muito também o fato do Claudinho, que está há muito tempo sendo destaque do Bragantino, mesmo não exercendo a boa atuação dele hoje, ficou um pouco apagado em campo ali do lado na marcação do Samuel Xavier. O resto da equipe compensou. E isso é extremamente positivo. A não haver nenhuma dependência na equipe, tem um equilíbrio, que é justamente desde do investimento da Red Bull, o planejamento, ter um elenco equilibrado nesses primeiros anos, para depois ir transformando na potência nacional. Então, apesar do Vina ter feito o gol, ter mantido a boa fase, mesmo não aparecendo muito na partida, o Ceará não conseguiu apresentar muita coisa. E aí fica a dúvida, né, de como que vai isso influenciar na partida contra o Brusque no meio da semana, que é o jogo de volta que vai acontecer no Castelão. Se vai ter resquícios ou se isso será águas passadas e terá boa recuperação. Né, com a vitória, o Bragantino ele acorda para o jogo agora, acorda para a competição e pode dar trabalho para equipes maiores? Olha, Lauren, eu acredito que se manter o padrão do que fez hoje contra o Ceará, é claro que o Ceará não é aquela equipe, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem bons jogadores assim em todos os setores, que tem um técnico que faz loucuras, igual o Sampaoli, mas se o Bragantino manter esse padrão que fez contra o Ceará para jogar contra equipes grandes, pode ser sim que dê trabalho. Eu não acho que vá brigar por título, mas pode sim brigar por um sexto lugar, ali numa vaga na pré-Libertadores, mas para isso precisa manter esse padrão. O Bragantino no Campeonato Paulista foi a melhor campanha da primeira fase e só foi eliminado pelo Corinthians. Venceu todos os grandes, só não conseguiu bater o Corinthians no Campeonato Paulista. Então é uma equipe que pode sim dar trabalho se manter esse padrão. O Barbieri, lógico, chegou agora, está achando o estilo de jogo, está achando as peças ideais, encaixando esse time, mas acredito que se houver um encaixe, se conseguir manter o que fez hoje contra o Ceará, dá sim para brigar por alguma coisa ali em cima e dar trabalho para algumas equipes grandes. Não dizendo que vai brigar por título, tal, igual eu falei, mas acredito que pode sim ter algumas pretensões assim altas. Léo, o Wesley falou no final do jogo ali aos repórteres que o segundo gol, como eles levaram muito rápido, isso desestabilizou a equipe. Foi isso que fez com que o Ceará, que vinha aí embalado de uma vitória contra o Flamengo por 2-0, tropeçasse hoje e não mostrasse toda a sua força dentro de campo? Uh, eu acredito que não, na verdade. Eu acho que o Ceará parou no embalo do Red Bull. Apesar da equipe não ter vindo bem, não tá vindo bem, com uma alteração na tática da equipe, mostrou uma equipe muito, muito diferente, bastante ofensiva. Eu acho que o Vozão parou nisso, não conseguiu criar e não conseguiu chegar bastante a ponto de ameaçar ou tentar fazer um grande resultado em cima do RB. Porém, tipo, acho que vale destacar a grande partida que vem e as grandes partidas que vem fazendo o zagueiro Léo Ortiz, o Bruno Tubarão, que mudou bastante a cara do Red Bull Bragantino, e o Alejandro, que vem sendo um dos goleadores da equipe no campeonato.
Caio, o Vina ele tá conseguindo fazer o mesmo papel que o Thiago Galhardo fazia no Ceará no ano passado. Ele tá conseguindo chamar essa responsabilidade, ele tá sendo um pouco inferior, um pouco mais superior. Como que tu vê a atuação do Vina na equipe do Vozão? Olha, Lauren, apesar de serem situações diferentes, esse ano o Ceará está apresentando melhores atuações, o que ajuda o Vina também a apresentar mais destaque. Naquela época, o Galhardo ele teve boas atuações, ajudou na equipe a se safar do rebaixamento, porém o Vina ele está numa fase espetacular e tem trazido títulos também para a equipe, né? Verdade seja dita, conquistou a Copa do Nordeste para a equipe cearense. Então, diante dos destaques, o Thiago Galhardo do Ceará, comparado com o Vina do Ceará, eu acho que a torcida não sente saudades. Se fosse esse Galhardo de atualmente, e está na fase incrível no Inter, poderia até sentir saudade, mas batendo os dois na mesma equipe, a torcida cearense não sente saudade. Thiago Galhardo não jogou hoje, mas quem jogou foi o Internacional. Léo, conta pra gente como foi a partida aí, o Internacional. Dá tchau pra liderança. Conta sobre os pontos altos, os pontos baixos e se realmente foi pênalti no lance de Paulão e Musto. Bom, em síntese, a partida foi tenebrosa. Para a equipe do Fortaleza, um excelente resultado, depois de partidas em que acabou deixando empatar ou tomando a virada no fim, como foi um jogo contra o Flamengo. O Rogério Ceni foi um grande resultado porque conseguiu bater um grande do Campeonato Brasileiro, que é o líder do campeonato, o líder é o Internacional. Porém, o Inter, que nessa partida mostrou mais uma vez que não vinha merecendo ser líder após as últimas partidas. Em geral, mostrou que vem sendo bastante pífio quando não tem a presença do Thiago Galhardo, ou o Bosquilha e o Patrick, que saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, machucado, preocupa para o Grenal na próxima quarta-feira. Então, o que resta dizer da partida? Que não foi um grande jogo. Foi uma partida com mais reclamações do que chances criadas. Ambos clubes, com a sua comissão técnica, jogadores do banco, criticando bastante a arbitragem do início ao fim do jogo, sem ter motivo, só tirando o pênalti, que para mim foi claro que o Paulão deu uma tesoura no Musto no meio da área, sem bola, sem nada. Porém, o Inter não vem merecendo a liderança. Das últimas 5 partidas, venceu apenas uma. Então, além disso, com a defesa vem sendo bastante criticada, com o Moisés pela lateral e o Marcelo Lombo, que vem sofrendo gol atrás de gol na última partida contra o Goiás. Falhou bruscamente, agora nem se jogou na bola. Então, é isso. Não sei o que dizer. Tirando da parte em que a partida não teve grandes chances. Foi uma partida bastante ruim. O time do Fortaleza jogou para defender e uma bola conseguir fazer o gol e foi o que fez. Na falha do Nonato, em que ele, em vez de afastar a bola, ele dá um passe na entrada da área para o Felipe, que há 2 anos não marcava um gol. E o Inter parou na defesa com ex-jogadores do próprio Inter, que eram tão contestados pela torcida, e como Paulão e Jackson, os cruzamentos para a entrada da área só consagraram a defesa do Fortaleza. Fortaleza, resta dizer, é um grande resultado, parou o líder e cresceu na tabela. Para o Inter só resta lamentar que não consegue fazer boas atuações. E agora vem um clássico Grenal em que ambas equipes estão contestadas e um pouco em crise. Renan, realmente foi falha da arbitragem não pegar esse pênalti. E eu queria que tu comentasse também sobre o Nonato. Ele vinha fazendo até boas partidas antes da paralisação. E agora ele não reencontra seu futebol, ele sempre está recuando.
ou como hoje deu assistência para o gol, praticamente. O que aconteceu aí com o jogador nessa partida de hoje? O que está acontecendo aí depois dessa volta do futebol? É claro que quando você volta de uma paralisação de tantos meses, igual foi, o ritmo para você voltar é totalmente diferente. E, assim, o Kudê já tinha um tempo de trabalho no Inter, né? Ele já teve o tempo de desenvolver a filosofia dele antes da paralisação e tudo mais. Mas eu acredito que na volta, talvez o Nonato não tá pegando no tranco, nem no tranco ele tá pegando. Simplesmente parece que ele tá a um nível abaixo dos demais jogadores do Inter. É claro que você vendo o Thiago Galhardo, que começou como meia, agora está atuando como atacante por conta da necessidade. Mas você vê o cara crescendo. Você vê o Patrick, que é essencial nesse time. O Lindoso, o Musto tomando a sua frente. É lógico que o jogador dá aquela desanimada. E aí o Nonato, quando tem oportunidade, também não está sabendo aproveitar. Hoje ele entrou com o Patrick, que saiu machucado. Teve a chance de boa parte do jogo e mesmo assim ele ainda foi substituído no final. Então, não sei o que acontece com o Nonato. Não, a paralisação é óbvia, igual eu falei, se você faz você perder o ritmo, todo jogador sente, mas parece que o Nonato sentiu demais. Ano passado ele era um jogador no Inter que era incontestável. Hoje ele é um jogador que já não é mais assim, é um jogador que está sendo preterido pelo técnico e que tem recebido críticas dos torcedores e justamente. Não tem como eu falar que é injusto as críticas recebidas por ele. E sobre o lance, eu acho que é muito mais um lance interpretativo. Eu acredito que fica a critério do árbitro. A arbitragem brasileira precisa definir critérios para os lances. Existem lances em algumas partidas que são marcados pênaltis e nas outras não. Então, muita gente fala, mas o VAR brasileiro. Eu acredito que o problema não seja o VAR. O problema seja os critérios da nossa arbitragem. Eles precisam definir critérios totalmente irrevogáveis. Se acontecer da bola bater na mão, é pênalti. Se acontecer do jogador, sei lá, cometer uma falta fora do lance, mesmo que seja lá do outro lado da área, é pênalti. Eles precisam definir isso. Isso está muito vago no futebol brasileiro. É claro que a arbitragem é muito interpretativa, mas ainda assim tem como você definir alguns critérios fixos. Se isso acontecer, é pênalti. Se isso acontecer, não é pênalti também. Depende muito do que eles definirem. Eu acho que essa é a grande diferença da arbitragem brasileira para a arbitragem europeia, por exemplo. Existem esses critérios definidos, existem esses padrões, e no Brasil ainda não tem. Então, por isso, eu falo, é muito difícil a gente julgar o juiz hoje, porque não tem como a gente falar o que é o que não é aqui no Brasil. É muito difícil isso, é muito complicado aqui. Alô, CBF, vai pagar uns cursinhos aí para os nossos juízes pararem de fazer mancada dentro das quatro linhas, pelo amor de Deus, padroniza tudo para nós, que tá complicado de entender esse futebol brasileiro. Caio, Internacional na Libertadores, Internacional no Brasileirão e logo, logo, Internacional na Copa do Brasil. O Internacional tem elenco para brigar forte pelas três competições? Ou tu acha que deve funcionar ainda aquele negócio de se focar em um e se der errado, depois corre atrás do prejuízo lá no Brasileirão? Então, eu penso da seguinte forma. Por enquanto, pelo que apresentou até agora, com a irregularidade contra algumas equipes pequenas e ganhando das grandes, como o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, eu acho que no momento tem tudo para brigar forte nas Copas, nos mata-matas, na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores, que esse ano vai estar um pouco mais limitada ali. Equipes como o River Plate, que apesar de demonstrarem um bom futebol, ele está muito tempo sem jogar. O Boca teve uma comissão inteira que testou positivo no Covid. Fica essas situações. Então, eu acho que essa é uma Libertadores propensa para o Internacional voltar em seus auxílios. Por enquanto, diante do desempenho contra os grandes comparado com os pequenos, tem tudo para o mata-mata ser um ponto forte. Mas não pode simplesmente abdicar. Não pode dar uma de Renato Gaúcho e achar que tem que focar só nas Copas e acabou. Mas agora ele está sendo criticado, porque ele não está apresentando bons resultados nem nas Copas, e aí no brasileiro está defasando. Então tem que encontrar equilíbrio. Eu acho que hoje é óbvio que tem um Grenal no meio de semana, mas não pode tirar tantos jogadores assim. O
O Leandro Fernandes, ele estava começando hoje, estava começando ainda a se adaptar no esquema, não pode jogar o cara assim de imediato. Ele teve a finalização no passe da Alessandro Grotesca. Então, tem que encontrar equilíbrio, tem que ir mesclando. Não adianta fazer tudo, ser o líder do campeonato. Você não vai chegar com o Fortaleza e mudar o time radicalmente. Você vai fazer no meio termo, durante até encontrar um padrão. Então, eu acho que no momento, pelo que tem apresentado e a irregularidade em alguns momentos, é propenso a ser mais competitivo nas Copas. Para encerrar o assunto internacional, Léo, o Patrick ele saiu machucado aí, como tu disse, por volta dos 30 minutos, sentiu. No último jogo a gente teve o Marcos Guilherme também, uma lesão bem feia, que resultou na expulsão do Jefferson do Goiás logo ali no início da partida. O Internacional também está sofrendo bastante com essas lesões. Também a gente pode lembrar do Peglo, que vai ficar um tempinho afastado, tem o Guerreiro. O Internacional vai sentir essas faltas no Grenal da Libertadores agora nessa semana? Inter está com um grupo, como diz o Rodê, bastante curto. Porém, depois de ser campeão de uma Copa São Paulo e que não conseguia aproveitar grandes jogadores, eu acho que falta um pouco de critério e para levar esses jogadores ao elenco profissional. O Inter agora tem o Guerreiro machucado, o Yuri Alberto machucado, e entre outros, que fazem com que o ataque do Inter seja Abel e Thiago Galhardo na improvisação, ainda bem que está dando certo. O Inter tem, como o Grêmio, tem bastante desfalques. Vai ser um Grenal com enorme e com uma cara diferente, porque a equipe do Renato Portaluppi, como a do Eduardo Cudê, vem sofrendo de grandes lesões. Porém, vai ser difícil de encontrar um jogador. Se confirmar uma lesão do Patrick mais grave, vai ser difícil de encontrar, logo que, como tu disse, o Peglo machucado e o Patrick são os únicos dois quebradores de linha da equipe do Internacional. São os únicos que tentam uma jogada diferente, tentam partir para cima e driblar os outros marcadores. Então, o Internacional perde muito e vai ser difícil de encarar o Grêmio em 9 Grenais que não vence, com jogadores tão importantes fora. Ainda mais o Galhardo ficou fora dessa partida poupado, também por causa de um possível entorse em tornozelo, né? Então, se confirmar o entorse tornozelo, mesmo o Galhardo um pouco descontado, o Patrick machucado, sobra de quem tem decidido ou jogado uma boa partida, o Bosquilha. Logo que de quem a gente espera bastante que decida o jogo e faça uma boa partida e seja o motor do Internacional, o Edenilson não vem apresentando bom futebol e também está fora do Clássico Grenal, devido à expulsão no Grenal da Pancadaria. O Grenal da Pancadaria agora tá mostrando aí os efeitos na Libertadores, né? O Internacional sofreu diante o América de Cali e o Grêmio sofreu mais ainda porque perdeu a sua 100% de aproveitamento. 100% não, né? Porque tinha empatado no Grenal, mas perdeu aí a sua invencibilidade diante da Universidade Católica. Mas agora vamos falar se o Grenal da Pancadaria foi de insanidade mental, quem também tá nesse nível é o Sampaoli. A gente estava conversando em off aqui, ou ele é 8 ou ele é 80, mas não sou eu quem vai falar sobre esse jogo, porque, meu Deus do céu, que partida. Que partida. Conta pra gente como foi Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Você roubou a minha fala, tá? Já começou mal. Mas é bem o que você disse mesmo. O Galo ele é 8 ou 80. O Sampaoli, dentro do campeonato, não empata. Ou ele ganha ou ele perde. E era assim na época do Santos também. Jogo do Atlético Mineiro, você sabe que vai ter muitos gols e que também é uma equipe que vai acabar cedendo espaço para o adversário. E o que me admirou muito hoje é normal quando você é uma equipe inferior tecnicamente, como é o Atlético Goianiense frente ao Atlético Mineiro. Não vamos ser hipócritas aqui, falar que foi um jogo de duas equipes com elencos, como é que eu posso dizer, parecidos tecnicamente. O Atlético Goianiense não foi aquele time que ficou lá atrás esperando um contra-ataque para tentar ganhar do Atlético Mineiro.
Uma equipe que partiu para cima, e isso eu valorizo muito no trabalho do Wagner Mancini dentro desse time. É uma equipe que no começo do campeonato, inclusive nosso colega aqui do Futebol na Veia, Alexander Vieira, colocou como candidato ao rebaixamento. Eu assino embaixo, eu colocava essa equipe como um dos candidatos, e hoje tem crescido dentro dos jogos, tem aproveitado as chances que tem vencido partidas importantes, e não teve medo do Atlético Mineiro hoje. O primeiro tempo foi totalmente favorável à equipe goiana. Então, tanto que abriu o placar, né? Conseguiu administrar a vantagem até o final do primeiro tempo, tomou um gol. O Atlético Mineiro não conseguia criar, não conseguia sair daquela defesa. O Atlético Mineiro congestionou o meio-campo, dificultou a criação, e aí a equipe do Galo ficava muito dependente de Keno e Savarino pelos lados do campo. E o Savarino, vale a gente lembrar que ele não é 100% um ponta. Ele é um jogador que jogava centralizado antes com o Dudamel. E agora ele está assumindo esse papel de jogar pelos lados do campo. Então, dependia muito das jogadas e principalmente do Keno. E o Keno é aquele negócio. Se você tenta demais, você também erra demais. E é uma coisa que ele errou bastante durante o jogo, mas era um dos poucos jogadores do Atlético que conseguiam tentar algo ali, né? E aí o jogo foi pro intervalo com 1-0 pro Atlético Goianiense. Só que logo no segundo tempo, acaba que o Sampaoli faz a mágica dele, digamos assim. Ele tira o Guga, que não estava indo bem no jogo, coloca um terceiro zagueiro, fica com 3 zagueiros, avança o Arana e dá liberdade pro Arana. O Arana não fica preso pelo lado esquerdo, o Arana flutua pelo meio, dá opção de passe, aparece dentro da área e acaba que também libera mais o Keno, deixa o Keno livre lá na frente e faz o que você quiser, meu filho. É basicamente isso o esquema do Sampaoli. E além disso, ele vai lá e coloca o Natan, que é um jogador que vem sendo para mim o destaque do Atlético Mineiro nesse ano. É um jogador que tem feito a diferença. Começou no banco hoje, entrou no segundo tempo, cavou o pênalti que deu o gol do empate, fez as jogadas, tanto que ele faz o segundo gol, mas antes disso o Atlético Goianiense consegue ainda colocar 2-1, reagiu em seguida, mostrou poder de reação, conseguiu uma jogada ali com o Janderson, que vem se provando, como eu posso dizer, útil essa equipe do Atlético Goianiense, né? Não era no Corinthians aquele jogador, mas o Atlético Goianiense tem desenvolvido bem, conseguiu achar a jogada do 2-1, e aí vem o Natan, vem uma jogada pelo lado do campo, e aí eu queria destacar os erros da defesa do Atlético Goianiense pelo lado direito. O Natan consegue aparecer sozinho no meio da área, passando pelas costas do lateral direito e pelo João Vitor, que era o zagueiro que cobria aquele lado. Então, começa aí o primeiro erro. Aí depois, na saída de bola, tentam tocar a bola lá para trás na defesa, erra o passe, o Keno sai de cara com o Jean e não tem o que fazer. Aí é torcer para o Jean fazer um milagre, o que não aconteceu, 3-2. E a partir daí, parece que o Atlético Goianiense se desmotivou, parece que a equipe perdeu aquela força mental, aquela concentração que tinha antes. O Mancini até tentou mexer com o brilho do time, tirou os 2 pontos, tentou colocar outros jogadores para correr, para dar aquele gás no time, mas acaba que não deu resultado. O Galo ainda foi lá, matou o jogo com mais um do Keno, uma jogada que, de novo, ele aparece pelas costas do lado direito do Atlético Goianiense, e acaba que mata o jogo. Ainda o Atlético Goianiense desconta o placar, no finalzinho ali nos acréscimos, já o último lance, mas nada que surtisse efeito. Então temos um novo líder, é um líder que joga o futebol assim, vistoso, é um time que joga para frente, mas que ao mesmo tempo cede muitos gols. Então a gente precisa ver como é que agora o Sampaoli vai lidar com essa liderança. Agora que ele assumiu a frente, ele vai fazer de tudo para manter, mas será que ele vai abrir mão do estilo de jogo dele? É uma coisa que a gente pode questionar e ver o que ele vai fazer. Renan, deixa eu emendar uma pergunta para ti já. A gente viu na rodada passada que os clubes ali que estão brigando pela liderança, e até clubes tradicionais do nosso Campeonato Brasileiro, como a gente pode até citar o Grêmio, que não estão fazendo campanhas muito boas. O Grêmio não, né? Óbvio, ele está sofrendo no Campeonato Brasileiro, mas a gente viu na 10ª rodada ali muita instabilidade entre, digamos, os 6 primeiros colocados da tabela. Flamengo perdeu, a gente teve também aí o São Paulo não fazendo uma partida muito boa, o Inter perdeu de novo, e o único que venceu foi o Atlético Mineiro. Tu acha que a instabilidade do Sampaoli pode acabar dando um choque com a instabilidade que o Campeonato Brasileiro está tendo agora? Ou dá para unir ali os dois, ou a instabilidade que o Atlético Mineiro está tendo é por conta da instabilidade do futebol e a volta aí dessa pandemia? Como que tu vê essa questão de instabilidade?
Eu acho que assim, Lauren, esse é um campeonato brasileiro dos mais equilibrados dos últimos anos. É claro que sempre a gente fala que o campeonato brasileiro sempre tem 12 favoritos, digamos assim. Toda vez que começa uma temporada, a gente fala tem um monte de time que é favorito. Mas sempre tem aqueles que se destacam. Tem sido assim com o Palmeiras, com o Flamengo, com os times que têm alto investimento. Só que esse ano, essa parada, como você bem disse, mexe nisso, porque você perde ritmo de jogo, por mais que você tenha feito grandes contratações, tem mudança de treinador, por exemplo, que aconteceu no Flamengo, o ritmo do jogador decai, ele estava acostumado a jogar uma vez por semana, agora está jogando toda semana 2 vezes, estava sem treinar e tudo mais. E aí, quando você fala do Atlético Mineiro, do Sampaoli, é claro que os grandes times têm tido uma instabilidade, né? Igual você citou o Grêmio, o Inter agora começou a decair, o Palmeiras, até o Luxemburgo já chegou a balançar no cargo. Então, mas assim, eu vejo que assim, o Sampaoli, se ele quiser ganhar esse campeonato, ele precisa encontrar essa estabilidade. Ele precisa, como eu disse anteriormente, achar um estilo de jogo e não ser tão 8 ou 80. É uma opinião pessoal minha. Eu acho que se ele ficar nesse estilo 8 ou 80, eu vou pra cima, tô nem aí, acaba que ele vai perder esse campeonato, porque é um campeonato cheio de surpresas. Tem elencos igual ele viu hoje com o Atlético Goianiense. Então, com certeza ele se surpreendeu com a postura do time do Wagner Mancini. Então, se ele quer ser campeão, se ele quer ter esse prazer de ganhar o Campeonato Brasileiro, já foi vice com o Santos ano passado, ele tem que encontrar não posso dizer fixar um estilo de jogo, mas ele precisa definir bem o que ele quer. Se ele quer atacar bastante e tentar fazer vários gols, igual ele tem tentado fazer em várias partidas, ou se ele quer simplesmente ganhar o jogo simples, ser seguro na defesa, para poder administrar o resultado. Então, eu acredito que, assim, o fator do Galo estar na frente tem muito a ver com a estabilidade do campeonato, das outras equipes, e agora que está na frente, o São Paulo precisa definir o que ele quer. Caio, óbvio que a gente está falando muito da instabilidade, enfim, de São Paulo e Campeonato Brasileiro, mas tu acha que a Inter ficou umas boas rodadas aí na liderança? Tu acha que o Galo agora também ele vem para ficar aí ali fixo por algumas rodadinhas? Acho que vai manter aí esse nível que está mostrando, ou tu acha que com essa instabilidade ele pode acabar tremendo e cedendo porque tá bem apertado ali a quantidade de pontos, né? O São Paulo também tem bastante chances, então como que tu vê essa questão? Olha, Laura, temos que levar em conta o histórico do São Paulo em si. Não é de hoje, como na partida de hoje, onde ele colocou o Natan, e o Natan participou diretamente dos 2 primeiros gols, sofreu o pênalti e marcou o segundo, assim como no jogo contra o Flamengo. É verdade que no primeiro tempo abriu o placar, porém tomou um amasso, foi pressionado, o Bruno Henrique perdeu aquele gol onde ele não tocou, e ele só foi encontrar o equilíbrio no segundo tempo, onde ele fez as mudanças corretas. Eu acho que ano passado o Santos ele já passou por isso. O Aguilar falhando muito, ele ia lá insistia no Aguilar. Tá enfrentando o Fortaleza em casa, favoritaço. Primeiro colocado, coloca 3 zagueiros, abre Pituca meio que de ala pela esquerda. Então, essas situações complicam muito no campeonato de pontos corridos. No Bragantino, o Bragantino vindo de má fase na partida anterior, ele começa com 3 zagueiros, não faz sentido. Contra o Corinthians, estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo. As mudanças fizeram com que ele virasse o jogo no segundo tempo. Então ele tem que talvez jogar um pouco mais seguro, encontrar o padrão de jogo. Óbvio que é bom que de acordo com o estilo de jogo do adversário, ele mude o sistema tático. Eu não acho que é isso que acontece. Vai muito mais da vaidade. A gente vê, por exemplo, quando ele ganhou do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele chegou no dia seguinte na porta da diretoria e pediu um reforço para cada posição. Então, isso gera instabilidade no elenco, que ia até confiante, aí ele chega lá e pede. Isso gera instabilidade no elenco com a diretoria e isso vai minando o trabalho dele. Assim como na seleção argentina, onde queimaram ele, no Santos ele arranjou confusão. Então, acho que depende muito do que ele quer. Essa liderança vai fazer ele começar a pensar diferente ou vai fazer o ego dele aumentar mais ainda e fazer com que o Atlético Mineiro quebre esse tão esperado jejum? Porque é algo que a torcida almeja. Consegue há muito tempo, é zoado pelas outras equipes, o fato de não ter um
bicampeonato expressivo, além do estadual. Então, depende dele. Depende dele. O elenco tem qualidade, tem que aproveitar essa instabilidade de times como o Flamengo, que tem um elenco melhor, porém, está nas mãos dele o que ele pretende pela frente. E é óbvio que a gente não poderia falar sobre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro sem falar sobre a estrela da noite, que foi Kena. E tivemos um hat-trick do jovem. Léo, como tu vê aí a partida que ele fez hoje, o desempenho que ele vem tendo dentro de campo, e tu acha que ele é um dos jogadores que mais vai agregar ao sistema aí implementado pelo Sampaoli? Quando o Keno chegou ao Galo, ele chegou com um status de grande contratação, de um atacante que seria o artilheiro da equipe. Porém, durante a temporada, ele vinha se atrapalhando com a bola. Finalmente, ele conseguiu acertar o pé na partida. Ele vinha de partidas em que chegava na cara do gol e errava, não acertava o pé nunca. Não que seja um grande problema do Keno só, né? Os atacantes do Galo não vêm resolvendo. Quem vem resolvendo as partidas geralmente é o meio-campo, como Franco, Jair, ou um zagueiro fazendo gol de cabeça. É uma equipe meio inconstante, assim. Tu não sabe quem vai fazer os gols do Atlético Mineiro. Tem zagueiro entrando na área, tem lateral entrando na área, tem volante, os atacantes perdendo gol, mas o zagueiro vem e resolve. O Keno, como grande contratação, ele conseguiu fazer 3 gols na partida e finalmente desencantou. Para a torcida atleticana que possa se iludir, quem sabe finalmente tenha tirado a zica dele e agora desencante acrescente bastante para o Atlético. Outros atacantes como o Sacha, o Savarino, perdendo vários, são atacantes. Em outros times foram artilheiros, como o Sacha foi artilheiro com o Sampaoli no Santos, mas não vem demonstrando grande êxito nas finalizações deles. Eles acabam perdendo muitos gols e quem vem resolvendo para eles são o meio campo, qualquer um que vem à frente, mas os atacantes estão resolvendo. Mas nessa noite, finalmente, uma grande estrela brilhou no Keno, né? E ele conseguiu fazer os 3 gols e dar a vitória pro Atlético Mineiro depois de ter saído perdendo. Para encerrar, então, o nosso assunto sobre Atlético Mineiro, o Renan citou o Alex, falou aí que o Alex comentou sobre quais times poderiam aí ser rebaixados, mas a gente também teve um vídeo falando sobre quais times deveriam surpreender, e a gente falou sobre Atlético Mineiro, e muitas pessoas xingaram ele nos comentários, falando que não, obviamente a gente teria o Flamengo aí vencendo. Vendo a tabela ali, os 6 primeiros colocados, a gente tem o Atlético, depois a gente tem o Internacional, que está na Libertadores, a gente tem o São Paulo, que está na Libertadores, a gente tem o Vasco, que briga aí para se classificar para a Copa do Brasil, a gente tem o Flamengo, que está na Libertadores, e tem o Palmeiras, que está na Libertadores. E em sétimo, tem também o Santos, que está na Libertadores. E o Atlético? O Atlético está no quê? Campeonato Brasileiro. Apenas. Renan, esse é o trunfo ali, é o que vai motivar aí o Atlético a conseguir ficar muito tempo no topo da tabela? E pode ser sim o líder? Por isso mesmo eu falo que o São Paulo não pode fazer loucura. Porque ele só tem um campeonato para disputar. Ele só tem um campeonato brasileiro. Então, não dizendo que é obrigação, até porque existe a questão do elenco, existe a questão do cansaço, do ritmo, do adversário. Existe tudo isso daí. Mas o Atlético Mineiro só tem o brasileiro para disputar. Você citou o Vasco também está na Sul-Americana, a gente não pode esquecer isso. Então, todas essas equipes têm 2 campeonatos ou mais para disputar, exceto o Atlético Mineiro. Então, se o Sampaoli é igual eu falei, se fixar um esquema de jogo, se definir bem o que ele quer, ele tem tudo para ser campeão. O Atlético tem um elenco repleto de jogadores bons, tem bons substitutos. Claro que não são os craques mundiais, não é o elenco, por exemplo, do Flamengo do ano passado, que sai um, entra o outro e corresponde da mesma maneira. Mas são bons jogadores. Se ele definir bem esse esquema,
se ele não cometer tantas loucuras, ele tem tudo para ser campeão. E quebrar finalmente esse jejum de não ser bi, ganhar o primeiro Campeonato Brasileiro de pontos corridos e não ganhar mais. Caio, olhando assim o Campeonato Brasileiro em geral, quem que tu acha que sairia líder hoje? Olhando tudo que os times apresentaram até agora. E sabendo também como é que eles são, porque, por exemplo, aqui no Sul a gente brinca muito em relação ao Grêmio e Inter, porque quando um tá lá em cima, o outro tá super embaixo, e inverte. E os dois sempre chegam lá em cima. Aí em São Paulo também deve ser assim, sabendo como os times são, assim, tradicionalmente no Campeonato Brasileiro, e vendo que eles têm mostrado se tu pudesse, assim, me apontar, quem vai ser o campeão brasileiro hoje? Quem que seria? Hum, complicado. Complicado. Eu ainda acho que vai ter uma reviravolta. Eu ainda acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Eu ainda acho que vão se reimplantar. É óbvio que talvez eu acho que nem seja com esse técnico, mas o elenco é muito à frente dos outros, muito à frente dos demais. Você vê o Internacional hoje que está ali em cima, coloca Musto, Johnny, Alessandro com quase aposentando já, para poder compor elenco, enquanto o Flamengo tem uma excelente reposição. Então acho que sendo com esse técnico ou não, ainda vai dar Flamengo. Mas eu não vou queimar um coleguinha só, eu vou queimar três, em uma tacada só. Léo, quem que seria o campeão brasileiro, assim, olhando hoje? Assim, se eu puder acrescentar uma coisa que eles falaram, esse ano tem se mostrado um brasileiro muito atípico, porque todas as equipes que estão no topo da tabela, eles não querem ser campeão, parece. Porque todas as vezes em que um rival tropeça, eles tropeçam junto. Eles não conseguem. O Inter tinha tudo para disparar na frente, mas não. Ele foi lá e perdeu para um monte de time ruim. Aí agora o Atlético Mineiro por pouco não tropeçou para uma equipe de meio da tabela. Eles não conseguem engrenar uma série de vitórias que façam eles ser candidatos ao título como nos outros anos. Como o Flamengo se abriu um monte de pontos na frente, como o Corinthians naquele ano que ele abriu no primeiro turno vários pontos de vantagem e só administrou. Nenhuma equipe está conseguindo mostrar um futebol suficiente para abrir uma boa vantagem na pontuação. Então, na minha opinião, acho que o Atlético Mineiro é o que tem mais possibilidade de ser campeão por participar de uma competição só. Porém, o Flamengo e o Palmeiras, com elencos que tem 3 times de grande qualidade, eu acho que ele fica entre os 3. Tu vai de Flamengo, Flamengo campeão. Não quero saber dos três, eu quero o nome, pá. Flamengo. Flamengo campeão, é isso? Vai fechar de Flamengo? Não, eu vou de Atlético Mineiro. Ok, tudo bem. Num ano tão atípico, em que tudo tá dando errado, o umbi do Atlético Mineiro fica por aí, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Renan, vai daí. Eu vou acompanhar o Léo e ainda vou acrescentar. A gente agora, nesse tempo de pandemia do coronavírus, a gente fala que cada mês está acontecendo uma coisa, né? Janeiro acontece isso, fevereiro acontece aquilo, enfim. A gente vai chegar em fevereiro de 2021. Se eu não estou enganado, o campeonato acaba em fevereiro. Se não acabar em fevereiro, coloca janeiro. Em fevereiro ou janeiro de 2021, Atlético Mineiro campeão do Campeonato Brasileiro. Então, vai ser a coisa, entre aspas, atípica para mim. Eu cravo, Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Ih, será que vamos de Atlético Mineiro? Tudo pode acontecer, né? Tem uma longa jornada até aí, mas eu queria que eles falassem isso, porque qualquer coisa, xinguem eles, porque eu lavo minhas mãos, vamos de Flamengo, óbvio que o Flamengo vai ganhar. Vamos ver o que vai acontecer, viu? E é isso, galera. Assim, Eu quero saber. então, se o Domenech conseguir consertar todos os erros que ele fez no time do Jesus, se ele conseguir consertar todos os erros da equipe do Jesus, que ele destruiu a equipe de Jorge Jesus, e restabelecer um Flamengo que não tome 5 de um Independente Del Valle, ele consegue brigar pelo título.
mas se seguir nessa várzea, em poupar todo mundo, e ficar botando reserva, e muda o time, troca o Everton Ribeiro de lugar, ou a Arrascaeta de lugar, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, e bota todo mundo para frente, bota todo mundo para trás, ele não vai sair do lugar e não sei nem se ele termina o Campeonato Brasileiro. Mas, Léo, tocaste num ponto muito importante. Foi o Domi que destruiu o Flamengo ou o Flamengo se autodestruiu sem a presença de Jorge Jesus? Fica o questionamento, porque um dia a gente traz um debate talvez sobre isso? Talvez, não sei, vamos pensar. Comenta aqui também se vocês querem falar sobre isso. E só para terminar agora, antes de falar sobre nossas redes sociais, soltaram aqui no meu ponto que os clubes eles estão super se ajudando, por isso quando um cai, os outros também caem, mas daí teve aí uma troca, São Paulo ele tinha que ficar um pouco no topo, aí foi isso, sabe, para sustentar ali um pouquinho os nossos argentinos ali, pra dar tudo certo, tá? É isso, galera. Deu por hoje. Chega. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que amanhã a gente traz mais coisas. Amanhã a gente tem live sobre o Palmeiras, a gente tem bastante coisa, então fica ligadinho aqui com a gente. Se inscreve, ativa o sininho, já dá like, ajuda bastante o nosso trabalho. www.futebolnaveia.com.br, prognóstico, pós-jogo, pós-rodada, Brasileirão, campeonatos europeus, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, tem tudo, www.futebolnaveia.com.br, Instagram, @futebolnaveia.br, lives, notícias do mundo da bola em tempo real, então confere lá. E também no Twitter para ficar de resenha lá com a gente para conversar, @FNVBR. A gente volta amanhã para falar mais. Amanhã ou hoje, não sei que dia esse vídeo está sendo postado, mas neste sábado, neste domingo, dia 21, a gente tem live para falar sobre o Palmeiras. Então vem com a gente que vai acontecer bastante coisa. Tchau, tchau. Até a próxima.